Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos à Casa do Consolador Prometido. Sintam-se todos muito bem acolhidos, aqueles que se encontram pela primeira vez, principalmente. Aqueles também que vão nos acompanhar ao vivo pelo Facebook e aqueles que vão nos acompanhar nessa palestra, esse trabalho, no nosso canal do Consolador Prometido. Então, todos sintam-se abraçados nessa noite. Muito bem-vindos na nossa casa. Antes de começarmos os trabalhos, eu gostaria de dar um recado. Ali na frente, nós temos alguns livros do nosso Clube do Livro. Todos eles são por R$20. Então, se quiserem contribuir, porque nós temos bastante despesas agora nesse primeiro semestre, devido à construção da nossa casa. Então, quem puder nos ajudar comprando um livro espírita, para dar de presente ou para estudar, nós agradecemos. Então, a Suzy está ali. É só falar com ela que ela distribui os livros para vocês. Então, para nós iniciarmos o trabalho, eu gostaria de ler uma mensagem do livro Senhor e Mestre, de Carlos Bacelli, pelo irmão José. O melindre. O melindre é o orgulho exacerbado, amor próprio que se desnuda à menor contrariedade, vaidade que se define em nítidos contornos, espírito a mostrar-se em seu exato tamanho, realidade intrínseca que não se esconde, personagem que, diante de atônita plateia, se revela em sua verdadeira identidade, tela vulgar, que sem a rica moldura se apresenta tal qual é. Então, com essa mensagem bastante instrutiva, eu convido os irmãos que assim o desejarem, não como uma forma ritual, mas como uma maneira de nos concentrarmos e nos conectarmos com Deus, fecharmos nossos olhos para que possamos elevar o nosso pensamento ao nosso Pai, de infinito amor e bondade, ao nosso querido Mestre amado Jesus, nosso modelo, nosso guia, governador do nosso orbe, a espiritualidade amiga, protetora dessa casa e orientadora desses estudos e desses trabalhos. O nosso muito obrigado por essa oportunidade de estarmos aqui nessa abençoada casa, hoje lotado fisicamente, também aqueles irmãos que nos acompanham pela internet. Agradecer por tudo que estamos recebendo nesse momento, nessa nova etapa do Consolador Prometido. E vamos pedir ao Pai que nos abençoe nessa noite, que possamos aproveitar ao máximo a palestra que iremos ouvir, que possamos ouvir aquilo que precisamos e que possamos também raciocinar sobre aquilo que ouvimos, para que possamos aplicar em nós mesmos. Pedimos ao Pai também o amparo necessário para o nosso querido irmão Luiz Figueiredo, o irmão responsável pela palestra doutrinária dessa noite, que ele receba todo o amparo, todas as luzes, para que ele transmita na íntegra a mensagem que ele planejou e que com certeza cada um de nós que estamos aqui precisa ouvir. Que assim seja. Então, de imediato, já gostaria de chamar o nosso querido irmão Luiz Figueiredo, ele que já é da casa, há muito tempo nos acompanha, vem aqui palestrar. Então, ele já é do Consolador Prometido, já é um trabalhador do Consolador. Então, por favor. Uma boa noite a todos os irmãos. Prazer enorme por este reencontro. Nessa noite eu gostaria de trazer aqui um tema de reflexão intimamente associado à nossa missão na Terra. Intimamente associado. E eu gostaria de iniciar o tema, introduzir, através de um foco das virtudes, que, em última análise, é o que nos traz. Nós estamos aqui para buscar
as nossas virtudes, construí-las e iluminar o nosso espírito, a nossa alma, o nosso crescimento, desenvolver nossos conhecimentos e a nossa formação moral, que é o que nos ilumina. É o que nos ilumina. E aí eu invoco, nesse sentido, o capítulo 7º do Evangelho, lá no item número 11, que diz, que cita uma frase muito bonita, aonde somos todos iguais perante Deus. Somente as virtudes nos distinguem. Não é bem assim a frase, mas esse é o sentido dela. Item 11, capítulo 7º do Evangelho. Então, nessa procura, eu trago aqui o tema, o poder do pensamento. Nós temos um dito espírita que nos alerta, que nos chama à oração e à vigilância. Orar a Deus, todos nós sabemos. E a vigilância? Nós vigiamos o quê? Nós vigiamos nossos pensamentos. E para completar essa introdução, eu traria também, para incluir nesse tema, um trabalho feito por Jason de Camargo, nosso ilustre, saudoso, ex-presidente da FERGS, Federação do Rio Grande do Sul, aonde na obra Educação dos Sentimentos, ele aponta, ele conta uma história que a casa já sabe. Eu já trouxe mais de uma oportunidade. Mas quero repetir porque o tema que vamos abordar hoje, esse trabalho do Jason de Camargo, ele entra como uma luva, ele faz parte da essência desse tema. É um homem comum que chega na casa espírita, que traz as dificuldades, como toda pessoa que vem do mundo, e que começa a descobrir as suas imperfeições. E quando ele começa a descobrir, ele se deprime. Era João o nome dele. Se deprime com todas as imperfeições, as virtudes que eu preciso acumular. Eu vou levar 200 anos para me melhorar. Esse era o raciocínio de João. E se aproxima dele, nesse momento, um espírito benfeitor e diz: João, não se agonie. Faça uso desse tempo que você tem da sua encarnação, escolha uma virtude e se dedique a ela, que é a virtude da bondade, que é fazer o bem. Na verdade, é a essência do que nós fazemos aqui, o que procuramos fazer, que viemos aqui com esse destino. E ele diz o seguinte: mas cuida de 4 pontos. Primeiro, o pensamento. O segundo, primeiro o pensamento. Segundo, o olhar. Não, a palavra. Terceiro, o olhar. E quarto, as atitudes. Pensamento, a palavra, o olhar e as atitudes. Não esqueça esses 4 pontos. O que ele está fazendo com esse alerta? Ele está mostrando que nos cabe reprisar uma frase dita pelo movimento espírita, que diz que nós somos o que pensamos.
E um oficial do exército, amigo meu, num determinado encontro da Cruzada dos Militares Espíritas, ele disse o seguinte: nós somos o que somos, melhorou a frase, né? A caminho do que pensamos. Por quê? Porque o que eu penso, se eu der lugar, se eu criar casa para esse pensamento no meu mundo interior, eu vou transformar isso num sentimento meu. Transformando num sentimento, eu vou desenvolver, através disso, o meu instrumento de comunicação principal, que é a palavra. Eu vou falar sobre este sentimento, esse pensamento e esse sentimento. Se eu falo, eu crio uma tendência para que eu comece a ver o mundo através desta noção. E se eu vejo o mundo, toda a minha condição de praticar esse princípio está dado, está colocado. Aí imagine nós não saber fazer as nossas escolhas sobre o que pensamos. E aqui nós começamos a entrar no tema, usando como recurso as virtudes que precisamos desenvolver e usando o exemplo de Jason de Camargo, colocando essa figura do João, do militante espírita. E o espírito ainda diz: em 2 anos eu retorno. Em 2 anos ele encontra João fazendo a sua prece e diz: continue assim, este é o caminho. E para fazer um lembrete, João chegava em casa naquele jeito um tanto embrutecido da nossa cultura. Ele não via direito o filho dele, ele não via direito a esposa, ele não sabia perceber os valores positivos que estavam colocados ali. E quando ele começou a exercitar a bondade no pensamento, a bondade no olhar, a bondade nas atitudes, ele começou a perceber o olhar lindo que tinha a esposa dele, que ele nunca tinha visto. Ele começou a descobrir as virtudes do filho que ele não tinha notado ainda. Ou seja, essa reforma passa a acontecer quando ele vigia os seus pensamentos para dar norte às suas atitudes. Então vejam, aqui já está sendo colocado o poder do pensamento. E aí nos cabe uma pergunta que o Emmanuel coloca de uma maneira e eu vou colocar de outra maneira aqui. Na obra que ele traz. Eu vou fazer uma pergunta. Ele coloca assim, vamos ver meu outro. O pensamento não é a própria alma que se transporta? Eu colocaria da seguinte maneira: quem pensa? É a alma ou é o corpo? Uma bela pergunta, né? Uma bela interrogação. Pois é, o corpo, sem a alma, ele não teria capacidade de pensar. Ele seria uma criatura movida apenas pelo instinto. A alma não estaria desperta. Quem pensa é a alma. A consciência, a mente, é o campo que reflete o pensamento da alma. Aonde o pensamento da gente vai, a alma está presente. Por que a alma estaria presente? Portanto, quem pensa é a alma. Porque é o atributo, a essência do espírito, é o ser inteligente do universo. E é por isso que nós falamos, não só nós, né? Mas todas as religiões em geral repetem essa máxima, que somos a imagem e semelhança de Deus. Claro que Deus não vai ter a nossa
composição física, não vai ter o nosso formato, não vai ter o nosso desenho. Deus é uma centelha de luz. E quando nos transformamos numa centelha de luz, que nos desencarnamos, nós somos a partícula inteligente do universo, cria divina, para exercer também a nossa parte na obra criadora. E aí vem a grande missão. A grande missão. O nosso pensamento. Aquilo que pensamos não sai do corpo físico da gente. Aquilo que pensamos está guardado, registrado no nosso perispírito, que é a memória da alma, é a memória do espírito. E aí, quando raciocinamos de determinada maneira, é o espírito comprometido que está refletindo, através da consciência, as suas deformações, as suas imperfeições que ainda temos. E é exatamente por isso que encarnamos. A cada encarnação, nós limpamos uma parte desse corpo magnético, desse corpo de luminoso, para ir lapidando, para que ele comece a refletir a cada passo da nossa evolução a luminosidade que vamos tendo capacidade de desenvolver. Então vejam que o tema ele é bastante curioso e ele nos provoca para nos sentir. Se nós nos olhamos como um corpo físico, imaginamos Deus criando esse corpo físico nesse molde, e a gente fazer mais ou menos aquilo que nos dá, perdoem o termo, nos dá na telha, nos dá na cabeça, nós estamos desconhecendo a essência dos nossos atributos. A essência, que é a alma. A mente desperta apenas reflete aquilo que a alma nos traz. Nossas emoções, nossos pensamentos, atos, são elementos dinâmicos da nossa intuição, produto da alma. Então, é aí que nós começamos a observar a força do nosso pensamento. Nós precisamos entender também, e levantar também em tom de pergunta, o que é, na verdade, o pensamento? Já sabemos que o pensamento, quando ele vai a determinado lugar, é a alma que acompanha, é a alma que está lá, fazendo todas as observações, exercendo o seu papel. Mas a sua consequente influência no próprio destino humano, a força do pensamento, a sua consequente influência no próprio destino humano. Ou seja, se o que eu penso, se eu sou o que sou a caminho do que penso, o meu pensamento é a essência do meu projeto de vida. Se eu pensar coisas erradas, eu vou criar uma condição de vida com todos os seus atributos, com todos os seus resultados. Se eu pensar coisas boas, eu vou ter como resultado a minha colheita do bem praticado. E aí nós vamos examinar depois o significado de cada pensamento que a gente pode ter. Quando eu estou pensando algo benfeitor, em benefício, prática bondosa em relação a alguém, vai ter uma série, um conjunto de efeitos. Quando eu faço ao contrário, idem. Haverá um conjunto de resultados. Ou seja, é a semeadura que eu estou fazendo e que dela eu vou exercer o meu papel de colheita. Eu vou praticar a minha colheita
daquilo que eu plantei. Mas vamos lá. O que é o pensamento? Essa é a pergunta. Nós temos no universo o chamado fluido cósmico universal. O que é isso? São partículas de energia. São partículas materiais energéticas, as quais vibram entre si, que permite que a gente pense agora sobre alguém que está lá em Porto Alegre, e esse alguém sente o efeito do nosso pensamento. Então veja, quando falamos em poder do pensamento, nós precisamos saber o que é isso. É uma energia. É uma energia que vibra e que se desloca. A alma junto, executando aquilo que está sendo pensado. Se nós pensar alguma coisa ruim para uma pessoa que esteja em Porto Alegre, essa pessoa vai sentir um mal-estar. Ele pode não saber de onde está vindo, pode não saber quem é que emitiu, ele pode não saber exatamente a natureza, o conteúdo desse sentimento ruim, mas ele sente o mal-estar. Se nós emitirmos uma onda mental, um pensamento bondoso, de socorro, de ajuda a alguém, essa pessoa vai sentir um alívio em si, vai sentir um bem-estar, porque alguém lembrou dele com uma energia pura, uma energia luminosa, uma energia boa. Então, o pensamento é altamente poderoso, ele é o instrumento principalizado, é a essência dos atributos do espírito, como ser inteligente do universo. Uma outra lição que o Emmanuel traz é que nós somos uma individualidade, cada um de nós, e todos nós já sabemos disso. Cansados de repetir essa máxima, somos uma individualidade. E nós refletimos as nossas luzes, as luzes do nosso pensamento, para todas as direções. Aí o Emmanuel questiona, se todos nós temos a capacidade, todos os espíritos, ou alguém questionou ele, né, de emitir o seu pensamento e ir a todos os lugares. Ele diz, não, vai depender exatamente do nosso grau de elevação, que vai determinar o alcance que nós vamos ter. Um espírito luminoso, obviamente, ele vai muito mais longe do que um espírito ainda pacato, ainda misturado na impureza da matéria. Ele vai ter muito menos luzes para emitir a força do seu pensamento. Tanto que muitos espíritos danosos ao processo evolutivo da Terra, eles conviviam e ainda convivem em lugares insalubres, distante da população. Por quê? Para eles não minarem o esforço que a população faz para a sua evolução com seus defeitos, com as suas imperfeições, muitas vezes criminosas. Então, esses espíritos, a divindade separa do grupo que está mais interessado na sua evolução. É aquela separação do joio e do trigo que o Evangelho cita, né? Quer dizer, aquilo que está andando no caminho da evolução, ele é estimulado, ele recebe o socorro espiritual para que esses objetivos possam ser bem alcançados. Aqueles que renegam, aqueles que fogem, que desertam da atividade benfeitora, bom, aí eles vão receber outro tipo de parcerias, eles vão constituir outro tipo de amigos espirituais, de acordo com os delitos que eles estão envolvidos. Vamos adiante aqui, viu? Eu vou repetir aqui uma coisa que eu já coloquei, mas eu quero colocar na forma em que o Emmanuel diz, para que a gente pegue
a sua essência. O espírito, elemento inteligente do universo, pensa. A mente, campo da consciência desperta. Segundo Emmanuel, reflete. Nós refletimos, de novo, nós refletimos tudo que está registrado no nosso e aquilo que nós somos, espiritualmente falando. É isso. Se a gente gosta de fazer fofoca dos outros, isso está marcado no nosso perispírito, e o espírito tem essa memória que tende a reproduzir esse tipo de prática, esse tipo de maldade, a emissão de uma energia nefasta, uma energia deletéria. Nós precisamos nos limpar, porque o semelhante nosso não deve, em hipótese alguma, segundo a lei divina, ser objeto da nossa censura, da nossa fofoca, do nosso olhar preconceituoso, atitudes deprimentes. Maldade. E nós ainda fazemos, demontamos isso. Aqui não tem fofoqueiro não, né? Não, né? Tá, mas esse tipo de prática, as pessoas fazem quase que na sua vala comum, como que seja uma coisa normal. Essa é uma energia que se acumula na atmosfera da Terra. Nós olhamos a vida colocando defeitos, nós olhamos os outros julgando e não temos ainda a capacidade de olhar para nosso melhoramento, para a nossa evolução, para conhecer as nossas imperfeições e perceber que o pensamento é exatamente a nossa identidade inteligente. O espírito falando, eu estou atrasado, faço besteira, preciso me corrigir. É isso que está sendo dito pelas nossas más práticas. Eu só citei a fofoquinha, mas tem muitos outros danos que a gente faz. O ciúme, a inveja, a ganância. Tanta coisa ruim que a gente alimenta. Teve um colega meu do Pitã, que certa ocasião ele fez uma palestra, eu também já citei isso aqui, fez uma palestra, e ele mostrava esse quadro, e ele dizia assim, eu desafio os irmãos todos, estava lotada a plenária do Pitã, um painel, que se coloque neste painel 3 dias do que pensamos. A pessoa que tiver coragem de colocar ali aquilo que ele pensa por 3 dias. Eu diria, não precisa 3 dias. Eu quero ver quem tem coragem de colocar 1 dia ali. 1 dia do que a gente pensa. Para ver tanta coisa distorcida, tanto dano mental que a gente ainda guarda dentro de nós. Isso macula a nossa alma. Nós vamos prestar conta disso depois. Ou aqui, ou daqui a pouco mais, ou na outra encarnação, mas não escapamos. Nós voltamos ali para corrigir. E ainda fazemos muita coisa que nós achamos que está normal, porque está na vida, porque os outros fazem. Né? Ou seja, a lei divina, nós estamos aqui exatamente para identificá-la, desenvolver a nossa inteligência, identificá-la e evoluir. Iluminar a nossa alma, fazer a higiene, a limpeza necessária, porque o pensamento vai ser as convicções que nós vamos começar a desenvolver enfrentando as nossas deficiências. Nós temos a mania de achar que nós temos que competir com os outros para ver quem é melhor, né? Olha quanto a gente é pequeno ainda, quanto a gente é pequenininho. Na verdade, nós estamos competindo conosco. Eu quero saber se amanhã eu vou conseguir ser melhor do que eu sou hoje. E se depois de amanhã eu vou conseguir ser melhor do que eu for amanhã. Essa é a nossa luta de cada um de nós. Aquela história de eu dizer, não, mas espera aí. Fulano está errado, ele faz isso, aquilo e aquele outro. E está errado. Aí eu quero corrigir o fulano. Ninguém corrige ninguém, gente.
Nós podemos nos corrigir e dar o melhor exemplo de transformação. Oferecer aos outros um trabalho capaz de nos transformar. De nos fazer, e nos fazendo, nos transformando em cristãos de fato. Ir inserindo a essência do pensamento cristão, dos ensinos do Cristo, do Evangelho do Cristo, em mim, nas minhas atitudes. Aí eu estou sendo um cristão. Aí eu estou construindo tudo aquilo que a divindade espera de nós nas múltiplas oportunidades que estamos recebendo, nas múltiplas pessoas que cruzam por nós na vida, nos trazendo exemplo, nos trazendo opiniões, nos trazendo orientações, e que muitas vezes a gente tapa o ouvido e não quer ouvir, não quer perceber, não quer notar os erros que ainda estamos envolvidos. Olha, me cuide do meu tempo aí, porque eu sou meio, me perco um pouco. Hein? Já sabe disso, né? Já sabe disso. Todo espírito irradia com igual força. É aquele tema que eu falei, né? Repetindo. Longe disso. Esta força depende do grau de pureza do espírito. Ele vai irradiar o seu sentimento, a sua ideia, a sua energia, até onde a sua pureza espiritual alcançar. O nosso irmão Teltes, do Pitã, fundador também da Cruzada dos Militares Espíritas, ele dizia o seguinte, numa palestra que eu assisti com ele. Foi uma ocasião em Bagé, ele fez 4 palestras, eu acompanhei ele lá. E ele dizia o seguinte, essa história de que a criatura, depois que morre, que desencarna, ele ganha liberdade e vai viajar pelo mundo. Não é bem assim, dizia ele. Tem muitos que não conseguem chegar na cumieira da casa, pelos seus apegos à matéria densa. São espíritos ainda que não se lapidaram, que não se iluminaram, que não fizeram a sua transformação, que estão aqui para fazer, estão retardando isso. Aí ficam mais atrasados. Ficam mais atrasados. Na balança divina, são iguais todos os homens. Esse é o tema que eu introduzi, né? Apenas nos distinguimos pelas nossas virtudes aos olhos de Deus. Então, se nós não estamos adquirindo, construindo virtudes, nós vamos ficar lá atrás da fila. Esse é o nosso trabalho aqui. A questão 23, também já toquei, aqui é um reprise, que é o espírito, o princípio inteligente. A questão 24, o livro dos espíritos, é o espírito, sinônimo de inteligência. A inteligência é a essência, é o atributo essencial do espírito. O espírito, o elemento inteligente do universo, pensa. A mente, campo consciente, reflete. Vamos lembrar os ensinos de Allan Kardec, contidos na questão 92. Cada espírito é uma unidade indivisível, mas cada um pode lançar seus pensamentos para diversos lados. Diversos lados. O poder do pensamento do homem pode, assim, ter pela sua luminosa energia que se expande, ou seja, o espírito que pensa por sua condição de elemento inteligente do universo. Então, quando nós começar a compreender isso aqui, nós vamos compreender que a nossa condição de pensar, nós não podemos brincar com ela. É a nossa condição de ser inteligente, que pensa, e que através desse pensamento nós refletimos aquilo que temos no coração ou no espírito,
Nós temos que começar a nos preocupar sobre o que pensamos. Eu posso estar minando a minha alma de comprometimento, de manchas, por aquilo que eu estou pensando. Ou posso estar limpando a minha alma, construindo luminosidade no meu entorno, por estar pensando o bem, coisas boas. Então nós precisamos criar, inclusive, mecanismos de defesa, procurar identificar o que pensamos, o que sentimos, o que falamos. E criar mecanismo de defesa. Eu já citei uma ocasião aqui. Exemplo, criar uma música. Vem uma ideia ruim na cabeça, tira daqui. Aí não, mas ela veio de novo e eu não quero. Aí eu puxo uma musiquinha que eu goste e que desloque o meu pensamento para aquele conteúdo. Para aquele conteúdo que vai me tirar daquele pensamento ruim, que vai me colocar numa trilha sonora, luminosa, que eu vou ter proveito para melhorar a minha condição espiritual, que eu vou me conectar com aqueles que estão envolvidos na prática do bem. Ou seja, o Espírito que assiste João. Dedique-se à bondade. Porque essa bondade, na verdade, ele fecha um monte de outras virtudes em seu entorno. E ele acaba, na verdade, não capitalizando apenas a virtude da bondade, e sim várias outras virtudes, a fraternidade, a mansuetude, enfim. Tudo está em torno daquele fundamento espiritual de ser bom, de ter um olhar passivo em relação ao seu próximo, de se compadecer com as dificuldades do seu próximo, ao invés de fazer fofoca, falar mal dos outros. Nós vamos curando essas chagas que temos dentro de nós. E a força do pensamento é o meu guia. E tem um poder enorme. Um poder enorme. Tu emite uma mensagem daqui para o Japão, essa mensagem chega. Essa energia vibra e chega lá. Eu tive uma experiência, uma determinada oportunidade. Me ligaram 1h da madrugada. Uma criatura querendo suicidar-se. No município da região, não vou dizer qual. Me pediram socorro. E eu liguei para 2 médiuns, colegas meus do Pitã. Um deles foi o Teltz, outro foi o Ibanez. Me ajudem que eu estou sozinho nessa empreitada. É suicídio. Tem obsessão pesada ali. E ficamos em vigia durante a noite e eu dialogando com eles lá, orientando. Quando chegou de manhã, na transição da noite para o dia, eu tive uma visão que meio quis adormecer e veio aquela visão. Uma janela aberta, uma peça bem grande, uma cama ao meio e uma criança deitada. E eu vou fechar a janela para não pegar sol na criança, que estava dormindo já. Aí liguei para o Ibanez, eu liguei até. Ibanez, acabei de ver esta imagem. Aí ele disse, Figueiredo, vai dormir. O socorro já chegou para eles. O socorro já chegou. E como é que nós atendemos essa criatura? Com o pensamento. Com a oração, nos ligando com o andar de cima, pedindo socorro para aquelas criaturas. Depois ela disse assim para mim, eu estava numa crise horrorosa e me deu um estalinho na cabeça e eu fui dormir. Olhem bem a força do pensamento que essas 3 pessoas emitiram. Para aquela criatura que estava numa situação de crise absurda, buscando o suicídio. Então não brinquemos com o pensamento.
e que façamos dele o instrumento de pensar no bem, de praticar o bem para o bem, desinteressadamente. É assim que nos transformamos no cristão que procura se modificar, melhorar o seu trabalho, atender às expectativas divinas, preparar a luminosidade da nossa alma. Eu quero que esse tema, gente, ele não sirva só como... Tem muita coisa aqui que eu poderia colocar, mas eu vou pegar um trecho pequeno aqui, ó. Assim sendo, ficamos sabendo que, olhem bem, pensamento de otimismo gera um bem-estar. Pensamento de esperança gera bom ânimo. Pensamento de fé são instrumentos vitais de fortalecimento e coragem, de estímulo e segurança. Olhem bem a força disso. Pensamento de fraternidade se refletem junto aos que amamos, em forma de inexplicável felicidade. De inexplicável felicidade. De indefinível júbilo interior. A pessoa se sente fortalecida. Todavia, com o preceito espírita de que, se o pensamento está em alguma parte, a alma também ali está. O problema se esclarece em definitivo para nós. Mais adiante, tem um outro componente. Recolhamos, pois, das claras fontes do Evangelho do Senhor, a cristalina água da fraternidade, pura e desinteressada, para que nos seja possível saciar os famintos, dessedentar os sequiosos, reconfortar os tristes, erguer os que tombaram nos desfiladeiros do sofrimento, enviando a todos os caravaneiros da redenção com Jesus, mesmo à distância, nas luminosas asas do pensamento reto. Tem uma outra orientação aqui. O bom pensamento de amor e solidariedade, de elevação e pureza, influência não só do ponto de vista psíquico, como do físico. Porque o bem-estar físico, quando o espírito está bem, o seu corpo vai respirar aliviado. Nós vamos sentir muito menos dor, muitas menos incomodação. O mau pensamento de ódio, de rancor, de inveja, de despeito, produz as mais desagradáveis impressões. A gente não sabe por que a gente se sente desagradável, irritado, magoado, desestimulado no trabalho, atritado com nossos semelhantes, porque nós agimos mal. Quando nosso pensamento muda, isso aqui tudo muda, com consequências de carga magnética que o destinatário recolhe, sente, mas via de regra desconhece a procedência. Nós fazemos as coisas erradas e depois não queremos sentir os efeitos dela. Vejam bem, gente, eu quero pedir permissão para encerrar essa nossa conversa. Primeiro que esse papo aqui, ele possa servir para guardar o seu mundinho interior. Em casa, refletir. Procurar estudar melhor. Obra. Tem mais. É o pensamento de Emmanuel. É um trecho pequeno, mas altamente rico. Uma potência sem limite para nos provocar, para nos mostrar o caminho. Nos oferece a bússola de como nos tratar. Eu queria colocar aqui, vou dizendo para vocês, meus irmãos, que eu não sou declamador, não sou cantor, mas eu já trouxe de outra feita aqui um poema, o Viajor e a Fé. Alguém lembra?
Alguém lembra? Alguém balançou a cabeça dizendo que lembra. Mas só vi uma pessoa dizer. Eu digo, mesmo lembrando a repetição, ele nos faz viver essa situação. O Viajor e a Fé, autoria de Carmen Sinira. E diz mais ou menos o seguinte: de onde vens, viajor triste e cansado? Venho da terra, estéril de ilusão, mas que trazes a miséria do pecado, de alma ferida e morto o coração. A quem me dera a bênção da esperança, quem me dera consolo e desventura. Mas a fé generosa, humilde e mansa, deu-lhe o braço e falou-lhe com doçura. Venha o mestre que ampara os pobrezinhos, que esclarece e conforta os sofredores, pois com o mundo uma flor tem 1000 espinhos, mas com Jesus um espinho tem 1000 flores. Eu agradeço mais uma vez nosso Consolador prometido, pela oportunidade de estar aqui com os irmãos e que a gente possa exercitar um pouquinho mais o poder do nosso pensamento como instrumento transformador, redentor, que nos ajude a nos colocar na linha do Cristo Jesus e os seus ensinos. Muito obrigado a todos. Opa. Nós é que agradecemos, Luiz, pela tua presença, pela tua boa vontade de sempre, de nos atender, vir aqui trazer a mensagem, que com certeza cada um de nós precisava ouvir essa noite, que é o poder do pensamento. Então vamos vigiar nos nossos pensamentos. Então leve um abraço fraterno para a Cruzada Militar Espírita. Gostaria de agradecer a todos que estiveram conosco essa noite aqui na casa, aqueles que estiveram nos acompanhando ao vivo pelo nosso Facebook, e aqueles que vão nos acompanhar depois no canal do Consolador. Então um abraço a todos. E para encerrar, então, Luiz, aproveitando a tua boa vontade, se tu pudesse fazer a nossa prece final de encerramento do trabalho, e após o Luiz Figueiredo fazer a prece, vão ser chamados para o passe todos os irmãos que quiserem. Uma boa noite. Com todo o prazer. Vou convidar então os irmãos. De uma opinião emitida pelo presidente da Cruzada dos Militares Espíritas, certa feita, numa unidade militar em Santa Maria, fazer a nossa prece com os olhos fechados ou com os olhos abertos, porque nós não temos rituais. Os olhos fechados é quando queremos nos concentrar um pouco melhor, nos conectar com os benfeitores de Deus. Quem conseguir dessa maneira, tudo bem. Quem quiser abrir os olhos, não tem problema. E manifestar aqui a nossa imensa gratidão a Jesus e Mãe Maria de Nazaré, pela luminosa doutrina espírita, cristã espírita, que trouxeram até nós, como bússola na nossa grande caminhada. Manifestar o nosso desejo de usufruir, de acolher, de adubar em nossas mentes e nossos corações aqueles ensinos que nos apontam a bondade. O bem que, segundo Jesus, é a escada que nos conduz ao plano de Deus. Que nós possamos, nesse momento, rogar pela assistência, pela força da fé de cada irmão espírita, cada homem, cada mulher de boa vontade desse planeta, que deseja com ardor do coração a transformação do nosso planeta, a regeneração dele, que é em síntese a nossa regeneração.
Que possamos rogar a todos os benfeitores pela irmandade que sofre os aflitos da terra, as aflições originárias das imperfeições que carregamos, e que elas se manifestam pela sede, pela fome, pela violência, pelos ódios, pelos rancores, pelos ciúmes, males que precisamos curar em nós. Que Jesus fortaleça os nossos propósitos, as nossas convicções, que nós possamos desenvolver a cada momento, em cada ato, em cada pensamento, a necessidade da compreensão do ato caridoso em relação a nós e ao semelhante com os quais vivenciamos. Que Jesus ampare a nossa casa de misericórdia, que ela possa continuar, Consolador prometido, a acolher todos os irmãos que vêm da comunidade à procura de socorro e orientação. Sua direção, seus trabalhadores, seus frequentadores, que todos eles consigam, para e passo, e pisando os degraus do aprendizado, da evolução, da transformação, da fé, da bondade, do praticar o bem, a essência do trabalho de Cristo junto ao planeta Terra. Que possamos aqui retornar às nossas casas com a energia em forma de bálsamo de cura que nos auxilie no nosso caminhar. Com profunda gratidão, damos por encerrado os trabalhos da noite. Que assim seja.